Entrando live, live, oh live, oh live, oh live. Carol, já entrou a Carol. Roberta, boa noite. Deixa eu convidar aqui a Carol, nossa convidada de hoje, para compartilhar uma belíssima live conosco. Bom, live. Boa noite! Boa noite, Carol. Boa notte! Boa noite. Ah, é verdade que tu fala um pouquinho de Ciao! italiano. Ciao. Come stai? Sto bene, sto bene. E tu? Sto bene. Stai Sì, bene? muy bene. Molto bene. Molto bene, ottimo. Viu? Oh, finalmente alguém que me entende. No. Ah, mi piace molto l'italiano. Sim, é um idioma bonito, é um idioma bonito. Eu agora que, claro, nós em casa sempre falamos italiano, mas às vezes acontece que cruzo um italiano na rua ou alguém começa a falar italiano em uma loja. Agora não, é antes da pandemia. Aí eu escutava às vezes, bah, que legal esse idioma, que é? Ah, é italiano, olha só que legal, né? Sim. É muito bom, né? Mas Sim. tem pouca gente que fala, né, Christian? Italiano. Sì, è un idioma che si Apesar de acha. ter tantos descendentes de italianos, né? Ah, sim, sim. Não, não, aqui no sul que tem realmente muitos. Ali no Espírito Santo também tem vários, né? Muitos, muitos. Sim. A minha Aqui família é italiana, vem de família Aham. italiana. Eu tenho até a cidadania também. Sim, sim, eu me lembro que tu me comentou isso. Aqui na Serra tem ainda gente que fala um pouquinho o dialeto do Vêneto, que é na região da Itália, que é aquela região marítima, mas assim, a grande maioria esqueceu. Quem gosta aí vai atrás, mas assim, um idioma que está sendo assim submerso de palavras em inglês, né? A gente, quando eu falo com os meus colegas lá da Itália, Aham. muitas palavras são em inglês agora. É um idioma que não tem um grande futuro para frente, infelizmente, mas tudo bem, Não, faz acho que tem, parte. sim. É um idioma lindo, sempre vai É um ter. idioma lindo, é um idioma É muito lindo. lindo, Sim, sim. é lindo. Nossa. Então, hoje, pessoal, por quem não conhece ainda a Carol, né, que já viram, né, a Vou até mandar aqui para pessoas. espontaneidade, a luz que ela traz para a gente, né? A Carol é uma amiga nossa, fizemos alguns cursos juntos, tá? E a Carol Perin, ela é uma coach que trabalha há muitos anos para empresas de médio e grande porte. Então, ela está acostumada a lidar com empresários ou gerentes, né? Que Diretores, líderes, presidentes de empresas. diretores, CEOs, etc., Uhum. que estão acostumados a encarar frequentemente crises, tá? Claro que agora isso daqui é a crise, mas assim existe uma maneira eventualmente de encarar as crises. A Carol trabalha com essas pessoas que precisam eventualmente tomar decisões complicadas, rápidas, né, que sejam eficientes, né? Então, sobre este assunto aqui, hoje falamos de crise ou evolução. Ou seja, agora Coronavírus, crise ou evolução? crise ou evolução, né? Então, este assunto aqui é um assunto que mais de um mês que estamos aqui, ainda estamos na dúvida, é uma crise ou uma evolução, né, Carol? E dentro das empresas, das clínicas, ou consultórios dos nossos ouvintes, né? Como é que podem viver esta coisa de crise ou evolução, Carol? Então, Cristian, a gente. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Carol, sou psicóloga, tenho uma empresa de treinamento de líderes executivos há mais de 20 anos na área organizacional, trabalho com a maior parte de líderes do mercado financeiro.
E tem um propósito, tem um projeto chamado Líder Desperta, e meu propósito é a gente despertar até 10 mil líderes até 2030. E o que é despertar, né? É fazer, Christian, com que os líderes consigam ter produtividade e baterem suas metas com a consciência expandida. Aí, quando a gente fala de uma consciência expandida, aí a gente entra nesse ponto, né? Crise ou evolução? Consciência expandida é quando você escolhe a evolução o pensamento de escassez dentro de uma crise. E aí a gente pensa, né? Poxa, crise? Será que está acontecendo uma crise agora? Na verdade, a crise sempre aconteceu, sempre tiveram diversas crises, né? Desde muito antes. Crise da economia, crise de liderança, né? Acho que desde muito tempo a gente tem uma crise de liderança. Crise de valores. Só que tem pessoas que a gente escolhe, né? Pensar como crise ou não. Então, as pessoas que decidem pensar a crise como crise, na verdade, é um pensamento de escassez que a gente fala, né? Que é o quê? Quando você tem medo de perder o que você tem ou medo de perder o que você não tem. E muitas vezes elas passam a vida toda só reclamando, criticando, julgando e ficam improdutivas. E quando a gente aproveita qualquer tipo de crise, né, como evolução e como uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente buscar abundância, aí a gente trabalha o pensamento de abundância, né? Aí é diferente. Né? Mas é difícil, né? Porque a gente pensa assim, pô, mas como é que eu vou evoluir numa crise? Tá tudo ruim, eu tô cheio de dificuldade, né? Nas clínicas, por exemplo, tá fechado, não consigo atender ninguém, né? Então, como a gente conseguir lidar com isso nesse momento, né? Principalmente a gente falando até do seu público aí, que é um público que realmente tem que se reinventar nesse mundo online, né? Começar a fazer os atendimentos online e buscar várias alternativas que já até estão acontecendo em outros países. Talvez até em alguns anos à frente aí, né? Já está um pouco mais à frente. Mas muitas vezes pessoas que às vezes não tinham essa... não eram acostumadas, né? A falar em público, falar na internet e tá aqui, colocar a cara ali, né? E comer. Então, assim, poxa, e agora? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para sair dessa? Uma hora você teria que sair dessa. Tipo, não é agora, né? Você teria que sair dessa em algum momento da sua vida. E chegou o momento, tipo, você foi forçado nesse momento a sair, né, Christian? Então, assim, pode falar. Isso que tu tá colocando, né? Eu tô pensando na situação da minha irmã. Minha irmã, inclusive, teve um luto bem dramático em março, quando como estourou o coronavírus, né? Não foi de coronavírus, mas foi um luto bem pesado. Ela é instrutora de yoga. Daí ela começou a fazer pelo Zoom, as aulas pelo Zoom. Mas nesse meio tempo, né, ela começou a pensar um monte de coisa. E aí agora está abrindo um e-commerce para vender roupa específica para yoga, tá? Feito do seu jeito, com as suas coisas, tá? Ela sabe até costurar, porque minha mãe era costureira, né? Legal. E aí já se reinventou, além de fazer as videoaulas assim, tá? Também um e-commerce. E tudo isso com um luto muito pesado que aconteceu exatamente neste período aqui. Então, assim, ali é a resiliência, né? Ali é o pensamento, tá, mas eu vou fazer outra coisa. Já estou quebrado, vou para frente, tá? Então, é isso, né? Criar um pensamento de abundância, tipo, isso daqui é legal. E assim, é uma oportunidade, assim, pra gente, assim, se deparar, né, Christian, com as nossas sombras. E é uma coisa que a gente não é muito confortável, não é muito legal, sabe? Ver a parte feia, nossa, a parte que ficou escondida lá há muito tempo, aquele vazio que a gente não quer se deparar, né? Porque até então, muitas pessoas estavam vivendo ali no piloto automático, fazendo suas atividades do dia a dia, muitas vezes até robotizados ali, né? Uma coisa entra bota a rotina, vai lá e começa a fazer. Rotina.
Sim. esquece de si mesmo. A rotina, inclusive, faz com que muitas pessoas até pensem, nossa, como o tempo passou rápido, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você nem vê passar, porque você está fazendo tudo igual. Né? Uhum. Então, quando você faz coisas diferentes, quando você começa a tomar consciência expandida, né? Consciência expandida, tomar consciência de cada segundo ali, né? Respirar, entender, né? Como é que tá sua respiração, como é que estão seus sentimentos, que você tá, ter prazer no que você está fazendo naquele momento, aí de repente você começa a expandir sua memória também, entender as coisas que estão acontecendo. Então, assim, nesse piloto automático que a gente está vivendo, que a gente estava vivendo, não, as pessoas não se permitiam entrar nesse vazio, nesse espaço, né, de se questionar. O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Né? Que realmente... Qual o sentido disso tudo para mim? Uhum. Sabe? E ter uma clareza maior, assim, do que elas estavam buscando. E aí, quando a gente fala, assim, E essa crise, né? Quando a gente fala de crise, muitas vezes, assim, a crise é uma crise interna, né? Que você se depara com esse vazio e aí você, de repente, começa a buscar essa mudança de comportamento dentro de você, né? Por conta de todas essas questões. E aí, assim, o momento, quando a gente fala de tomada de decisão, né? Que são esses momentos em que as empresas estão passando, na maior parte delas, né? E principalmente aí quando a gente fala dos seus clientes, das clínicas, na hora de tomar a decisão. Acho que a primeira coisa é a gente ter clareza, tomar consciência daquela conversinha mental. Ó, não repara não que as meninas estão gritando aqui. Olha, os meus estão lá no fundo com a Roberta segurando, né? mas temos Pois 3 as minhas portas são pequenininhas, então estou naquela agitação. Sim, sim, mas assim, todos nós, Cris, a gente tem aquela conversa mental, né? Que a gente nem percebe, muitas pessoas nem percebem. Aquela conversinha que a gente fica o tempo todo falando. Então, primeira coisa é a gente conseguir entender quais são as conversas, quais são as palavras que a gente está falando, quais são as frases, o que a gente está se perguntando nesse momento. Porque é daí que vem as nossas ansiedades, os nossos medos, a gente entender se a gente está aqui agora ou se a gente está preso lá no passado, que já passou e que já era, não vai acontecer nunca mais. Aquele momento que a gente viveu lá atrás, a forma de trabalho lá atrás, não é mais. Tipo, a partir desse momento agora, desse cenário que a gente está vivendo, tudo vai ser diferente. Né? Então, e nem ficar ansioso com o futuro. Né? Pô, e agora? O que vai ser do mundo? O que vai ser... Essa ansiedade, Christian, é quando a gente está... É o pensamento de escassez. É quando a gente está muito preso ali no ego, sabe? No sofrimento, né? Nos medos internos, nas preocupações. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de entender as decisões que a gente tem que tomar, é a gente conseguir tomar consciência dessa conversa mental que é baseado nos nossos modelos mentais de mundo. É a forma como você enxerga o mundo. É a forma como você está vendo toda a situação, que é baseado muitas vezes na sua história de vida. Sim. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é você, a partir disso, entender com clareza, né, o que você quer. Onde que você quer chegar. Entender nessa conversa. Isto é legal. O que eu quero? O que eu quero, né? O que eu quero? Eu faço muitas vezes... Tem às vezes clientes que entram em contato conosco ainda solicitando equipamento, conhecer equipamento, principalmente dentistas que agora ainda estão se movimentando sobre um equipamento específico. Aí eu faço sempre uma pergunta para eles. Quem que você quer ser depois da pandemia? Legal. O que tu quer ser depois da pandemia? Uhum. Porque estava fazendo uma reflexão com um nosso parceiro italiano, que é um senhor que tem já uma certa idade, teve várias empresas também que faturavam milhões, e ele está dentro da área da finança, tá? Que é o segmento que tu está muito acostumado a trabalhar, né? Uhum. E aí, ele, mesmo tendo uma certa idade, mesmo tendo passado muita coisa, estava muito ansioso sobre
um problema que eu acho que o mundo da finança tem. Qual é o asset do futuro? Ou seja, eles já viram que o petróleo não vai mais ser um asset, né? Digamos assim, um dos principais assets de mercado. As coisas estão mudando. Só que se criou uma incerteza que eles sofrem muito porque eles não estão entendendo o que vai acontecer lá para frente, né? Então ele vive, mesmo com a idade que deveria dar aquela sabedoria, né, com aquela ansiedade de pensar o que vai acontecer, tá? Só que quando ele falava esta coisa aí, né, então com o Roberto estamos montando também um outro projeto. Para nós, esta situação aqui foi justamente o disparo do outro projeto, né? Continuar isso é legal. Com o que nós temos, mas falamos, tá, vamos tocar ficha agora no outro projeto. Aí a gente acorda às 4h30 da manhã para montar as coisas. Às 4h30 tem que acordar. As crianças tem homeschooling, tem aqui, tem lá, né? Tu sabe como é que é, né? 4h30 estão dormindo, vamos lá, vamos fazer as nossas coisas. Então, não tem jeito, é a hora que dá, vamos embora. Né? Exato, fazemos os nossos rituais matinais que a gente tem, que acho que tu também é fã disso. E isso, né? É legal a gente falar aqui depois, acho super válido. Exato, e depois tocamos 1 hora e pouco sobre o nosso projeto, né? E isso está dando um propósito novo na vida, que está dando um ânimo. Eu parei de olhar quantos contaminados está tendo. Parei de ficar... parei, mas não por escolha, não vou olhar. Simplesmente eu mudei um hábito, ou seja, criei um hábito novo, que é esse de criar este projeto novo. Tá? Eu estou concentrado naquele ali agora, entendeu? E isso é legal porque a nossa energia flui para onde vai o foco da nossa atenção. E a gente vê muita gente aí focando a atenção nas mídias, né? No pior que acha que vai acontecer, né? E acaba assim, não conseguindo bloquear, né? A gente precisa se bloquear mesmo, se blindar dessas influências externas, né? Que podem agravar. Na verdade, a gente acaba se auto-sabotando com isso. E agrava a nossa ansiedade, os nossos medos, né? E aí a gente acaba estando muito mais voltado para o ego do que ter essa consciência expandida do que está aqui, do que está realmente ali, né? Entendendo qual é o seu propósito e agindo, tomando ação, produzindo. Então, essa questão da clareza, né? Ela é muito importante. Eu acho que, assim, primeira coisa para a gente mudar o nosso pensamento na crise, a gente realmente evoluir e não ficar só na escassez ali da crise, e trabalhar essa abundância e, com isso, ser mais produtivo, é a mudança de hábitos. Igual você falou, não, agora eu fui para um novo projeto. E para a gente mudar os nossos hábitos, a gente precisa de mudar os nossos comportamentos. Então, para mudar um comportamento, você tem que mudar aqui, ó, o que você está pensando, o que você está se perguntando, você tem que entender todos os dias. Você tem que estar totalmente consciente do que está te sabotando naquele momento. Qual é o foco da sua atenção naquele momento, da sua energia, para onde você está jogando a sua energia. E é um exercício, Cristian, diário. E é um desafio, tá? É um desafio. Eu estou há anos nesse desafio. Exato. Se tu tem esse sabotação, desses pensamentos de ansiedade, de toda esta parte aí, é muito complicado tirá-los da cabeça, né? Mas é um domínio também. Uma vez que você consegue, sabe, aos poucos entender isso e se observando, né? No momento que você fala, putz, eu não me sinto capaz de fazer isso, é muito difícil. Opa, peraí, será mesmo? E aí você na mesma hora se observa. Não, peraí, isso aí é um sabotador. É algo que não é uma realidade. Olha quanta coisa eu já fiz na minha vida. Olha quanta experiência eu já tive provando que eu sou capaz. Você vai contando a historinha. E aí a conversa, a consciência dessa conversa mental é você entender essas historinhas que você vai conversando consigo mesmo, baseado em vários fatos antigos que você vai interpretando, né? A crise, por exemplo, ela é um fato. Você escolhe a forma como você vai interpretar isso, né? Essa crise, né? No cenário que está acontecendo.
Então, a clareza é o quê? É você conseguir 99,9% das pessoas que têm essa clareza, elas entendem quem elas são e o resultado que elas querem atingir na vida delas. E por que que isso é tão importante? Porque porque quando você consegue entender quem você é e onde você quer chegar, na hora que chega esse sabotador, na hora que chega esse pensamento interno aí para te destruir, você, peraí, não, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um propósito, eu não vou deixar isso me manipular mais. Sim. E você continua essa caminhada. Então, o meu trabalho é muito isso, sabe? É entender mesmo essa consciência e fazer essas pessoas, os líderes, entenderem a 24 horas o que se passa, ele tomar consciência. E assim, é um trabalho que é um desafio grande, sabe, Christian? Mas ao mesmo tempo, ele é simples demais. É só você estar simplesmente aqui e agora, e entendendo, nossa, tô ansioso. Nossa, tá me dando, eu tô com raiva. É você conseguir entender o sentimento que você está sentindo naquele momento. Sim. Inteligência emocional. Inteligência emocional. E da onde que vem aquilo, né? A inteligência emocional. Você entende qual é o sentimento, da onde que vem isso. Você consegue, uma vez que você se entende, você se conhece bem, que é o autoconhecimento, você consegue entender o outro também. Você cria essa empatia, né? Que é a inteligência emocional. E consegue, né, personalizar a forma que você vai conversar com o outro e se conectar profundamente. E eu acho que esse que é o sentido maior, o propósito de tudo. Mas aí, então voltando à clareza, né? Por que muitas pessoas elas não têm essa clareza hoje? Primeiro, porque elas acreditam nesses pensamentos desencorajadores, né? Eu não consigo, eu não sou capaz, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho experiência, é porque eu não tenho tempo. É porque mandei embora meus funcionários, porque, né? Enfim, daí são vários exemplos, né? Que você tem visto no dia a dia. Sim. De situações que estão acontecendo. Quais são os principais pensamentos que você percebe aí dos nossos clientes? Bom, os nossos clientes, a maioria, sim. Sim, a maioria. Quais são as mais dificuldades de tomar decisão que você percebe? Bem, eles congelaram porque fecharam, né? Fechou o consultório, fechou a clínica e depois acho que teve uma liberação para fazer um pouquinho, muitos estados para fazer atendimentos emergenciais, né? Então eles tiveram, acho, umas 2 semanas, 3 de congelamento, sim. Não sei o que fazer, tá? Depois começaram a fazer lives, começaram a tentar comunicar com os clientes, começaram a tentar ter um engajamento com os clientes. Nós lançamos um curso online com um módulo específico para fazer teleatendimento. Muito legal, muito legal. E aí começou um pouquinho esta questão de tentar fazer teleatendimento. Por quê? Na verdade, muitos dos nossos clientes, eles têm uma responsabilidade social bem maior do que parece, no sentido que principalmente quem trabalha com pessoas com deficiências ou idosos, principalmente estes, né? Idosos que são, inclusive, grupo de risco do coronavírus, né? Então, o que acontece? Estas pessoas, estes idosos que eventualmente estão com algum problema sério também, né? Esses, em isolamento, vai só piorar a condição física deles, porque não estão fazendo a única coisa que realmente ajuda eles, que é se movimentar. Sim, olha só, na minha família já aconteceu. Sim. A minha avó, os dois moram juntos e a família não pode ficar indo lá, eles não podem sair. E a minha avó já aconteceu alguns problemas com ela nesse período de isolamento. Ela já tá andando, tá precisando de uma pessoa para andar. Ela não estava antes assim. É isso, porque não está se movimentando. Eles vão perder os músculos muito rápido. Então, o que acontece? Nós fizemos uma live no começo da pandemia com o nosso cliente
que ele tem principalmente pacientes de grupo de risco falando como ele estava fazendo teleatendimento, tá? Depois teve um movimento em geral da parte, principalmente dos fisioterapeutas, para tentar, assim, dar um jeito de fazer um teleatendimento, de fazer estas coisas. Então, eles se reinventaram um pouquinho neste aspecto, tá? Legal. Eu acho que a grande maioria reagiu. Mas eu me lembro de uma parceira, de um curso que era fisioterapeuta, que eu mandei na mensagem para ela, então, como é que vão as coisas? A resposta, sim, foi daquelas frias, tipo, desastre, não sei o que fazer. Estou fechada, tinha acabado de investir na clínica, né? Aí eu falei, olha, não sei se pode ajudar, nós vamos fazer uma live agora falando dessas coisas aí com... E aí, obrigado, estou precisando de um ânimo. Então, né, existe esta coisa também de um luto inicial que depois revirou, estão tentando reagir. Provavelmente vai ter uma mudança de hábitos. Né? E é muito legal você dar esse exemplo. Se estão acostumados a esta coisa um pouquinho do teleatendimento, então vai ter uma mudança, sem dúvida que vai ficar depois da pandemia. Muito legal. E é muito bom, né, Christian, você dar esse exemplo, porque é uma realidade. Eu acho que a maioria das pessoas, elas estão nesse estado, né, como essa cliente que te mandou essa mensagem. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente poder ajudar essas pessoas. É a nossa missão, né, nesse momento. Ajudar. E a forma que a gente tem de ajudar, a gente não consegue mudar o cenário externo, não está no nosso poder, mas a gente consegue mudar o jogo interno. Sim. E o jogo interno começa numa decisão. E a decisão que você toma, primeiro, antes de tudo, é de agir. Você tem que tirar a bunda da cadeira, da cama, agir, né? Tá bom, você tá na merda, tá ali no fundo do poço, tá tudo ruim. É dali que você vai renascer. Esses momentos, Christian, e eu tenho certeza que você já viveu na sua vida, né? Eu já vivi na minha. Nesses momentos em que de maior vulnerabilidade, sabe, de fracassos, né, e de medos, de escassez. É nesses momentos que a gente consegue se reinventar. Depois que a gente passa o período do luto, como você falou, né? Esse período da merda mesmo, que a gente tá ali mal, assim. A gente tem que se perguntar. Tá tudo bem, né? Aconteceu, passou, passado, né? Tá acontecendo essa realidade. O que eu vou fazer com isso? E aí você vai lá na clareza. Quem eu sou, o que eu quero. Qual é o meu propósito? Uma vez que você sabe quem eu sou, o que eu quero, toma clareza, toma consciência dessa clareza, que muitas pessoas não querem tomar consciência, por quê? Primeiro, porque prefere a zona de conforto e se manter nesse estado, e muitas vezes de forma inconsciente, né? Ficam na preocupação e no medo. E outro, porque o ser humano é muito imediatista, ele quer resolver tudo muito rápido. Então ele não tem paciência, muitas vezes, ou consciência, para entender que tudo na vida é um processo e pode levar um tempo para ele ter a clareza do que ele está buscando. Mas ele precisa de agir, ele precisa de começar a tomar atitude para encontrar o caminho. E muitas vezes o conflito, o sofrimento, o fracasso é o começo para ele começar a agir. Então, primeiro é entender, tá, tudo bem, tá esse cenário. O que eu quero? Por que eu quero? Por que eu quero isso? O que vai fazer o meu coração vibrar, minhas células vibrarem todos os dias para acordar, levantar da cama, com sangue no olho e fazer acontecer o meu projeto, o meu propósito? Sim. Né? Então, as pessoas primeiro, assim, precisam de ter essa clareza e entender o que elas querem. O porquê que elas querem. E começa a agir, igual você falou, vai se reinventar na internet, vai fazer estudo, vai fazer cursos, né? Vai se conectando com outras pessoas, fazendo networking, oferecendo outros tipos de serviços, vai buscar o que acontece lá do outro lado do mundo, como é que eles estão reagindo, né? Como é que profissionais da sua área estão fazendo também. E vai, incansavelmente. Porque você não vai enxergar o fracasso
como algo pontual, algo que vai determinar, sabe, o seu futuro ali. Você não vai pegar essa experiência e falar, não, por causa disso eu não consigo mais, eu me entrego. Enfim, você vai usar isso como mais uma etapa só para conseguir continuar a sua caminhada. Tá, E a caminhada continua. O propósito, tu acha que é um elemento chave para a gente retomar energia, né? O propósito, mas assim, Sim. quando você tem essa clareza, né? E olha só, é muito interessante, Cristian, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender, é difícil entender, pô, mas o que é propósito? Né? E muitas pessoas, elas assim, têm um propósito, um objetivo ligado a um desejo de conquistar algo material, né? Simplesmente isso, ou um medo, né? O medo de alguma coisa, ou alguma comparação, ou a busca por algum tipo de perfeccionismo. Sim. Isso está ligado ao ego. Se a pessoa ela está focando nisso, ela sempre vai fracassar. E ela sempre vai desistir muito fácil do sonho dela. Então, Sim. o propósito, ele tem que estar... primeiro, você tem que ter um propósito interior. Propósito interior é quando você trabalha esse vazio, é quando você se permite esvaziar, olhar para dentro de si mesmo, entrar no silêncio, como numa meditação, numa oração, numa apreciação de algo. E nesse silêncio, você conseguir se perceber, sabe, como simplesmente um fluxo do universo, como se você tivesse realmente assim, tudo, como se tudo fosse conectado, uma coisa só. E o que você faz é muito interessante isso, né? Que no final das contas, as pessoas que mais têm sucesso no mundo, sucesso em todos os níveis, né? Prosperidade financeira, no amor, na família, né? São plenas assim, em todos os aspectos, elas, no final das contas, elas descobriram a missão real delas, que é servir, né? Que é contribuir para o mundo de alguma forma. Então, quando você consegue entender que você tem um propósito com outros seres humanos, principalmente, né? Para ajudá-los a evoluir, melhorar a vida deles, aí você consegue linkar isso com o seu propósito externo, que é uma meta de algum projeto, de um negócio, de uma promoção que você está buscando, um novo contrato, enfim, né? Se reinventando novas soluções. Mais tangível, algo mais material, mais materialista, digamos. Exatamente. Então, por exemplo, nessas clínicas, é realmente buscar todos os tipos de soluções possíveis, mas entender, né? Peraí, eu como ser humano, sabe? O que eu realmente quero? Sim. Sabe? Como que eu estou evoluindo nisso tudo, nesse sentido, na minha vida? Certo. Em cada palavra, cada pensamento, em cada ação com o outro, né? Tu me lembraste de uma coisa, né? Falando de propósito, Viktor Frankl, um psicólogo austríaco, que passou por Auschwitz. Aí ele saiu fora ele sobreviveu a Auschwitz, né? Sobreviveu a Auschwitz. Aí ele contava essa história. Que ele percebia quando uma pessoa estava para morrer, tinha um padrão. A pessoa começava a ficar na cama, os prisioneiros, né? Começava a ficar na cama, não levantava. E depois de 2 dias, aparecia na qualquer doença, que ela estava cheia de doenças, né? Na qualquer doença, ele morreu. Em 48 horas, muito rápido. E aí, um dia ele estava falando com 2 prisioneiros que estavam tentando se suicidar, porque eles começaram a comentar para ele que a vida não tinha mais sentido. Eles estavam ali fazendo assim, né? Nem escravos eram assim, né? Perdida totalmente a dignidade. E aí ele falou para eles: não, mas vocês têm que ter um propósito.
Tipo, eu quero reencontrar a minha esposa. Uhum. Eu quero sobreviver aqui, porque eu vou encontrar a minha esposa de novo. Eu vou sair daqui e vou encontrar de novo a minha esposa. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. Eu vou sair daqui e vou encontrar a minha esposa. Quando ele saiu da lá, ele era psicólogo, né? E aí ele começou a escrever livros sobre esta questão aqui e ficou famoso, atrelado à questão do propósito, porque ele falava que o propósito é realmente uma bateria para ter energia para viver de forma plena, tá? E aí agora quando tu falaste desta coisa, né, do propósito, eu me lembrei da história dele, que é uma história bacana, porque imagina, ele sobreviveu a Auschwitz, né? Uhum. Que pouquíssimos Num período passaram, que era raro, né? pouquíssimos sobreviveram nesse negócio, né? Uhum. Então, interessante como E, é, e, questão. é o pro- e ele, nesse caso, era um propósito interno mesmo, né? Sim. Que é o que a gente fala, né? É algo o propósito interno, Christian, quando a gente fala de líderes despertos, né? O propósito interno é que a humanidade desperte. É Sim. simples assim, né? O propósito interno é que não só você, mas todos despertem. Despertem no sentido de conseguirem ter esse domínio interior e entender o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando. E não se deixar ser sabotado, se levar por essas, né, esses medos, essas ansiedades. E para você alcançar isso, existe uma forma fácil, assim, da gente conseguir identificar, né? Quando, Aham. quando eu estou realmente vivendo por um propósito que é interior e é significativo para mim, ou quando eu simplesmente estou empurrando a vida com a barriga, sabe? Eu estou simplesmente sobrevivendo. Aham. Né? E como é que tu faz a distinguir esta coisa? Quando você está sobrevivendo, muitas vezes, quando você está no estado de estresse, ou até qualquer tipo de doença psicológica, né? Que você está realmente ali se deixando levar por esses sabotadores internos, você está resistindo, né? É o estado da resistência a aceitar uma situação. É o que a gente está vivendo hoje, né? Muitas pessoas estão resistindo, não quero, tal, e fica na inércia, que acabam não Sim. sendo produtivas, né? O que é ser produtivo? Produtivo é quando você. Produtivo de verdade, a pessoa que produz de verdade, é aquela pessoa que traz algo de valor na vida de outra pessoa. Né? Se você Aham. está ali só fazendo um trabalho mecânico, né, que não está te acrescentando nem nada para ninguém, você não está sendo produtivo. Pelo contrário, você está jogando sua vida fora. Então, quando a pessoa ela resiste a aceitar a situação que está acontecendo, ela vivencia o estresse e ela não é produtiva. Então, como é que você identifica isso, né? Pô, eu estou vivendo um estresse, né? Eu estou vivendo uma situação que eu estou resistindo, eu estou reclamando, é o pensamento de escassez, ou eu estou ou eu estou expandindo. Aí, quando você está expandindo, existem 3 cenários. O primeiro é quando você aceita a situação. É a fase da aceitação. Tudo bem, está Aham. acontecendo esse cenário externo, é uma situação muito difícil para muitas pessoas, né? Eu quebrei, né, tive prejuízos e, né, ok. Quando você não aceitei, ok, aceito a situação, né? É igual, tipo, eu tô lá na noite, meu carro furou o pneu, preciso consertar, não é uma situação agradável. Mas tudo bem, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer, né? Eu vou consertar meu pneu. E aí, Sim, sim. pode ser que nesse momento você até encontre um prazer em fazer o que você está fazendo. Você está ali e tal, quando você está vivendo intensamente o presente. Você só consegue ter a consciência expandida quando você vive intensamente o presente. Então, a primeira é a aceitação de algo que muitas vezes você não quer que aconteça, mas não tem muito o que você fazer. Então, você aceita. A segunda forma de você ter a consciência expandida é quando você tem prazer no que você faz. Não é buscar coisas que te dão prazer. É importante a gente buscar coisas que dão prazer pra gente também. Sim, claro. Quando a gente tem um projeto importante, mas é você conseguir encontrar o prazer no que você está fazendo, em cada coisa que você está fazendo. Então, Sim. você estar Como ali lavando a fala, louça.
como fala Confúcio, como é que se diz em Confúcio. português? Confúcio, né? Faça uma coisa que você gosta de fazer, nunca mais vai trabalhar. Né? Legal, legal. É como se você estivesse fazendo um trabalho voluntário, né? Tipo, o seu trabalho, você tá ganhando dinheiro, você vai conseguindo. Mas você mas, tipo, eu faria isso aqui, ó, mesmo se não ganhasse dinheiro, eu tô fazendo voluntário. Então você tá tendo prazer. Então, então, são três formas de ter consciência expandida. Uma é a aceitação, a outra é o prazer no que você tá fazendo. Ah, tô lavando uma louça, eu tô, sei lá, fazendo um relatório. Não é o melhor dos mundos, mas assim, como eu posso ter prazer nisso aqui? A forma de ter prazer é você estar ali, inteiro, no que você está fazendo. E não lá pensando nas preocupações, nos problemas. Não, eu estou aqui agora. E a terceira forma, né, é você ter entusiasmo. Entusiasmo significa em Deus. É como se você tivesse possuído por Deus. Quando você está entusiasmado, você está fazendo o que você gosta, né? Você está fazendo por prazer, junto com um propósito maior. Você sabe qual é o seu propósito, você tem um objetivo forte para você e você está tendo prazer em fazer isso. Entendi. E aí você está expandindo, né? Nesse momento você está com a consciência expandida. E aí a gente chama isso, e aí a gente chega na produtividade, né? A produtividade é quando você está num estágio de inspiração. Então, assim, as pessoas estavam no estágio da merda lá, né? Do caos, do luto. Tudo bem, aceitei, né? Então passou a fase ali da resistência, aceitei. Agora é a fase da aceitação. Uma vez que você aceita, agora é encontrar um propósito naquilo. O que eu quero com isso? Por que isso é importante para mim? Né? Por que não? O que me impede? O porquê não é super importante também. Por que não fazer isso? Por que não fazer isso que é o meu propósito, que há tanto tempo eu quero, que há tanto tempo eu já sonhei e agora eu tenho a oportunidade, mais do que nunca, talvez, de colocar em prática, mas eu sempre tive medo. Mas por que não? Entender quais são esses bloqueios internos, sabe? Essas limitações, talvez, que, tipo, muitas vezes são mentiras que a gente conta pra gente o resto da vida. Sim. Então, e aí encontra esse o quê, esse porquê que é importante, destrava esses bloqueios internos, que é muito difícil, mas para você conseguir destravar, você precisa tomar consciência ali na hora, entender essa sombra, esses sentimentos. E aí, uma vez que você consegue trabalhar isso, você passa da situação de merda, você se inspira. Você permite, né, que o canal criativo venha através de você. Então tem muita coisa, muitas vezes as pessoas ficam assim, admiradas com coisas grandiosas que as pessoas fazem. Nossa, como é que ele conseguiu criar? Como é que o ser humano é capaz de criar um projeto como esse sozinho? Você fica assim, admirado. Mas, né, quando você fica admirado com um ser humano fazendo algo, na verdade, aquele ser humano, ele estava possuído por Deus, ele estava inspirado. Que é o quê? É quando ele tem um propósito, né, externo ligado a esse propósito interno. Olha, eu agora, né, o que tá acontecendo, né? Ok. É o poder criativo no máximo, né? No auge. Eu estou num momento inacreditável da minha vida. Assim, tivemos que reinventar várias coisas, ou seja, tivemos o incêndio, né? Tivemos que apagar primeiro, ajustar as contas, reorganizar as coisas. Aí começa a inventar uma coisa para ter uma pequena receita. Tenta, de qualquer forma, eu sempre trabalhei em educação nesse sentido, em tentar realmente ajudar o cliente, dar uma coisa para ele que seja de valor. Tá? Aí, e agora mais do que nunca ele vai precisar, né? Porque vocês já estão nessa área de produtos online há muito tempo, né? Também. Aí o que acontece? Neste meio termo, né, eu tenho aquele outro projeto lá que estávamos começando a pensar, que agora está se materializando, tá? E aí pensa um monte de ideia, fazemos assim, assado. Mas eu estou ajudando no outro projeto do meu fornecedor sobre um produto novo para o nosso segmento, fantástico. E aí, sendo que eu, mais eles, estamos
Neste estado de entusiasmo que tu está falando, está saindo um produto incrível. É isso. Não é maravilhoso? Eu falei para eles, assim, um dos sócios lá falou, gente, aqui estamos mudando o jogo. Aqui vamos mudar o jogo com esta coisa aqui. Tá? E é fruto desta, né, crise, evolução que estamos passando. Né? Eu conto sempre a história de como nasceu o Renascimento. Sabe de onde nasceu o Renascimento? Sabe o Renascimento, a época de Leonardo, de Michelangelo, das descobertas das Américas, de tudo isso? Nasceu depois da pandemia da peste negra do 1350. Olha só. Aí, olha só que engraçado. Começou na China no 1347, pela via da seda, chegou na Europa, na Itália, chegou na Itália. Na Itália. Pum, estourou para o resto da Europa e matou um terço da população. Junto a isso, teve muitos anos de um terço da população europeia. Hoje, como se morressem 150 milhões de pessoas. Imagina o estrago. E aí mudou tudo o valor dessas crenças daquela época lá, que já estava buscando um pouquinho a ciência, tá? E depois, nada, nasceu o Renascimento. Então, exato. Então vai ter um novo renascimento agora. Eu falo sempre isso, nós vamos encontrar daqui para frente. Eu tenho certeza disso. A gente está no novo mundo, né? Os novos Michelangelos, vamos descobrir novas coisas como foram nas Américas, vamos empurrar os nossos limites mais para frente. Só que, claro, pensamos nisso, né? Depois da pandemia lá, que durou 7 anos durou, tá? Que não era como hoje. Fazíamos lockdown, mascarinhas, tudo assim. Não era assim, né? Tá? Eram condições diferentes. Depois disso, eles passaram mais para 10, 15 anos de carestia mesmo, fome. Porque tinha pouca gente para trabalhar, era um período muito estranho, teve muito frio. Então, eles passaram, imagina um conjunto de coisas. A pandemia, junto a um gelo enorme, foi o século mais frio da história, né? Teve um conjunto de situações que estragou, né? Mas depois mudou tudo. Tá? Então, eu conto sempre essa história porque acho bacana, né? Mas, Carol, tu estava falando de hábitos. Eu sei que tu tem alguns bons hábitos para a gente mudar da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Quais são esses hábitos, Carol? Sim, eu acho que para a gente concluir, né, Christian? Acho super importante a gente deixar umas dicas aqui, né? Qual é o próximo passo? O que eu posso fazer a partir de amanhã, né? Para conseguir realmente evoluir, não ficar ali na crise, ter uma consciência expandida. A gente precisa de tomar consciência do ego quando ele está no controle da gente, né? O que é ego? É toda vez que você não está... Toda vez que você está sofrendo por alguma coisa, toda vez que está incomodado dentro de você, o ego que está te dominando, né? Então, lembra disso. Então, a gente precisa tomar consciência quando ele age através da gente. A gente priva a nossa energia criativa no universo. Então, quando você está empolgadíssimo com o seu projeto, você não está agindo pelo ego, você está no estado de flow, você está fluindo, você tá no entusiasmo, você está no máximo da sua criatividade, do seu potencial ali. É como se você estivesse flutuando mesmo. E quando a nossa intenção ela é maior do que a nossa vontade de fazer algo, a gente acaba sendo agido pelo ego, né? É a resistência. Então, a gente precisa de buscar o que realmente faz dar vontade na gente. Por isso que o propósito é tão importante. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar a mudança de hábitos. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na forma como a gente pensa. E aí você passa do pensamento de escassez para o pensamento de abundância. E aí você vai se reinventar e você vai realmente buscar uma evolução ao invés de você se entregar aí na crise. O que é mudança de hábito? É mudança de comportamento, né? Então, eu acho que assim... E o nosso comportamento está ligado à forma que a gente pensa, que é influenciado pela forma que a gente sente. Então, a gente precisa se sentir no estado de flow, entusiasmado. Eu acho que a primeira coisa é mudar a sua rotina.
né? Na hora que você acorda 4h30, né, Christian? Você acorda Sim. 4h30 e aí você tem um ritual. As Aham. pessoas de grande sucesso, elas têm rituais. Se você não tem ritual Sim. hoje, né, um ritual que você faz hoje, então você está realmente vivendo uma vida, deixando a vida me levar. E não Uhum. vivendo, criando a vida que você quer levar. Então, a Sim. primeira coisa é ter um ritual, assim, sabe? Eu gosto muito da meditação. Porque a meditação, Uhum. quando você medita, pode ser através de um exercício, uma yoga, né? Que vocês fazem, que eu sei também. Então, pode ser Uhum. através de uma yoga. Yoga tem muita meditação. Pode ser uma oração no início do dia, mas assim, todo dia tem um ritual em que você consiga identificar o que se passa ali na mente. A parte da manhã, ela é boa, porque quando a gente acorda, a gente tá assim, meio que zerado ali, né? De Sim. pensamentos. Então, é um momento bom em que você consegue é, pegar aquele vazio e determinar onde você quer focar a sua energia durante o dia. Então, é legal você trabalhar a meditação nesse momento, tomar consciência ali das primeiras pegadinhas aí que durante o dia dos sabotadores que vão querer te pegar e arruinar com o seu dia, né, o dia inteiro. Então, primeiro é tomar consciência. A meditação ela é muito boa por isso. Porque a meditação você simplesmente observa os pensamentos, né? Então, o que é observar os pensamentos? É você conseguir separar a consciência do pensamento. É você conseguir observar o que está acontecendo ali e não se deixando levar. Outro hábito importante, eu acho, uma leitura, né? Sim. A leitura, ela expande. A Sim. gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Uhum. As 5 pessoas que eu mais convivo são os livros que eu leio. Porque eu Uhum. leio livros, assim, de pessoas de autores, né, que levaram 20 anos para escrever aquilo, sabe? Que estudaram uma vida inteira. Então, são os grandes amigos, né? Porque eles Sim. têm ali lições, assim, preciosas para passar. E aí você se expande muito mais. E eu acho que um exercício físico, ele é fundamental. Sim. Sim. Você fazer nem que seja assim, 5 minutos do seu dia, sabe? Você faz um Sim. Tabata. Você procura na internet o que é Tabata. Tabata é 5 minutinhos de exercício. Sim. Sim. 7 Sim. minutos, né? Você Uhum. faz ali e pronto. Fez seu exercício do dia e já conseguiu movimentar a energia. Quando você muda a sua fisiologia, né? A forma de você se movimentar, você muda o seu sentimento. E aí você muda o seu pensamento, muda o seu comportamento. Mas o Aham. que é criar hábito? Criar hábito é você conseguir fazer isso por um período longo. Sim. No Sim. início, e isso é bom, sabe por quê? Porque você, que nem as pessoas que estão no luto, né? É muito difícil agora me reinventar, de repente ir para a internet, fazer uma consulta online, sabe? É algo que eu nunca fiz antes, é um sacrifício. É mesmo, vai ser. Mas tudo bem. Você tem que se deparar com esse sacrifício, com esse medo interno. É isso que vai te levar a se tornar corajoso depois, sabe? Sim. Para enfrentar outros desafios que vão surgir ao longo da vida. Uhum. E aí, quando você faz um exercício, quando você coloca um sacrifício para você logo no período da manhã, ou um novo hábito sempre é um sacrifício. Um hábito desafiador, né? No Sempre começo, é um sim. sacrifício. Sim. E aí, quando você consegue. E é legal você criar um novo hábito junto ao novo projeto, porque você projeta ali a sua capacidade de ultrapassar aqueles obstáculos dentro do seu projeto profissional também. Se eu estou vencendo ali todo dia, Sim. sabe? Através de um ritual, um sacrifício de ter que levantar cedo, fazer um exercício, fazer uma leitura, que seja, né? E aí você consegue também fazer isso com seus projetos também, profissionais. E aí você, ó, diz pro medo, pro ego, ó, quem manda aqui sou eu. Eu tô Sim. consciente disso. Né? Ah, eu Sim. tô com raiva? Tudo bem, faz parte, tudo bem me sentir assim. Mas toma consciência. Tô com medo? Ok, faz parte, mas toma consciência. É muito bom o ritual da manhã. Agora nós começamos também com um pouquinho de ritual de noite, com yoga, uma coisa. Mas o ritual da manhã para mim hoje é, sim, não estou com tempo, tipo quando eu viajava muito, né? Faço curto, Uhum. mesmo que seja 10 minutos, Mesmo mas que seja 5 faço, minutos. Mas é mas uma faço. questão das pedras grandes que a gente falou, né, Sim, Christian? Que é o quê? Mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Então aham, isso não é prioridade para você. sim, Evoluir não é prioridade para você. Você tem que. Aí a gente fala, o que é prioridade para você?
pega os projetos principais da sua vida, profissional ou pessoal. Eu quero fazer uma atividade física, eu quero ter um tempo com os meus filhos inteiro ali, né? Eu quero, enfim, dedicar ao meu projeto profissional. Então, bloqueie a sua agenda como se fosse uma consulta com um médico urgente que você Sim. marcou um mês atrás, você não pode adiar. E bloqueia a sua agenda para aquele horário e naquele horário você obedece rigorosamente. Não, agora Certo. eu estou com os meus filhos, eu vou ficar 30 minutos só com os meus filhos. Para mim é importante isso. Agora eu estou fazendo a minha atividade física. Vou ficar 15 minutos só para minha atividade física. Sim. Eu tenho Isso um é criar hábito, prioridade, né? tenho um hábito são meses que luto, tá? São meses que luto, porque o meu ritual eu faço uma reza, meditação, depois faço as afirmações, é o Morning Miracle com uma reza na frente e Legal. depois eu faço aquele que é um desafio absurdo, a ducha de contraste, a ducha fria. Esse é ótimo, eu conheço também. Você faz todo dia? Eu faço todos os dias. Mas que é o assim, banho quente e frio. Banho quente e frio, não é? Tu começa morno. Eu faço morno, porque se faço quente, de verdade, depois fica difícil para mim. Faço morninho, né? Não frio, morninho. Aí depois eu tiro, sai, boto gelada. E aí me jogo naquela gelada. Em teoria, tento ficar entre 30 segundos e 1 minuto. Assim. Esse aí é um sacrifício, eu acho. Um grande. Olha, esse eu não consigo pegar o hábito. Eu faço porque quero fazer, sabe? Mas assim, são meses que faço, nunca peguei o gosto. Dos outros, peguei todo o gosto. Hoje estou super apaixonada pela visualização, né? A meditação tem sempre que fazer, né? A leitura, a escrita, faço tudo com extremo prazer. Sim. Vou te falar o seguinte, às vezes o hábito, gente, a gente não vai pegar todos os dias, sabe? O mais importante é o progresso. Eu fiz hoje, mas eu não fiz, 2 dias eu deixei de fazer. Tudo bem, continua, só continua. Não deu para fazer? Continua. O mais importante é o quanto você evolui cada dia após dia. Porque quando eu comecei a escutar esta coisa do banho de contraste, eu achava uma loucura, tomar banho frio de manhã, assim, para mim era absurdo. Só que uma vez eu escutei um cara, que um dos primeiros que comecei a escutar, e aí depois de muito tempo ele voltou a comentar esta coisa, ele falou, olha, eu vou falar sinceramente, eu não tenho mais rinite, não tenho mais sinusite, não estou fazendo tratamento, eu acho que foi realmente o banho de contraste que me resolveu a coisa depois de muitos anos. Aí eu que sofro de sinusite, falei, tá, vou fazer o desafio. Agora eu vou fazer 1 ano de banho frio, quero ver se melhora esse negócio. Sabe que eu acho que está funcionando, de verdade? É muito maluco isso, porque não tem uma comprovação científica, né? Mas eu falei, vou fazer 1 ano de ducha fria, vamos ver. Né? São já uns 6 meses, não peguei o hábito ainda, mas vou até o fim. Mas só o fato de você ter feito algumas vezes já está funcionando, né? Sim. E muitas vezes é o fato de você acreditar com tanta fé que você está curado, né? Que realmente, assim, você tem esse poder sobre o seu corpo também. Eu estou fazendo assim, né? Por curiosidade. Estou curioso, estou explorando, não acredito, não sei se... Vou fazer, sabe? É um desafio. E depois é duro, porque é duro. Mas, então, o hábito do ritual, tu acha que pode acrescentar a mentalidade de abundância? O ritual do hábito. Eu acho que, assim, e a gente se blindar das notícias, das mídias, sabe? A gente entender que a nossa atenção sempre vai para o foco, a nossa energia sempre vai para o foco de onde a gente está colocando a nossa atenção. Então, é uma decisão. O que eu decido hoje colocar? Onde eu decido colocar minha atenção hoje? Quais são as minhas prioridades, minhas escolhas? Como eu quero me comportar, pensar?
E é para aí que vai. Desculpa te incomodar, Vai, Carol. Nati. Estamos no countdown. 20 segundos. Gente, Tá? ó, gratidão. Obrigado, tu. Fala os teus contatos aqui para os nossos ouvintes, se eles querem te Gratidão por acompanhar. estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos. Amo demais esse casal, Cristian e Roberta. Sucesso. E eu sou a Carol Perim, né? Podem procurar nas redes sociais.